Olá pessoal, tudo bem? Bom pessoal, tô vindo aqui para explicar um pouquinho para vocês da minha jornada da fisioterapia, desde a época que eu comecei até agora. Vou explicar exatamente para vocês minha jornada profissional, vocês conhecerem um pouquinho da minha experiência. Bom, sou fisioterapeuta formada há mais de 15 anos e eu sempre trabalhei em CTI, minha área sempre foi respiratória, eu fiz pós-graduação em fisioterapia cardiopulmonar. No primeiro ano já comecei logo a trabalhar em CTI, já fiz um concurso público, passei para o concurso do Estado, sou funcionária pública também desde então e sempre trabalhei em CTI e emergência de grandes hospitais, hospitais particulares, hospitais públicos também. E sempre trabalhando muito nessa vida de plantonista, naquela época toda da adrenalina, gostava muito de trabalhar em emergência, ver aquele corre-corre todo, pacientes chegando, pacientes graves, né, pacientes precisando da nossa ajuda, a gente depois transferindo o paciente para o CTI, enfim. Só que o tempo foi passando e eu vi que eu não tinha mais tempo para mim, que você começa a trabalhar em um hospital, 2, 3, trabalha finais de semana, feriados, não tem tempo para você, não tem tempo para fazer uma academia, não tem tempo para se cuidar, não tem tempo para a família, não é mesmo? Aí eu pensei em fazer uma outra especialização que foi em acupuntura para poder sair do hospital e trabalhar em consultório. Não adiantou muito, não. Continuei trabalhando em hospital. E passou um ano, passou 2 anos, passou 3 anos, resolvi fazer uma especialização em Pilates também, para abrir um estúdio, quem sabe assim, ia trabalhar num estúdio, fazer meu próprio horário. Continuei trabalhando em hospital. Não deu. Passaram-se os anos, fiz uma especialização em oncologia, depois fiz uma outra especialização em UTI neonatal e pediatria, fui trabalhar em UTI neonatal, em emergência pediátrica, gostei muito, gosto muito de trabalhar com crianças. Depois disso, o que veio? Covid. O Covid foi a pior parte, a pior fase da minha experiência profissional, da minha vida profissional, porque essa doença foi devastadora, ela pegou todos nós de surpresa, ainda mais na primeira onda. Ela pegou médicos, fisioterapeutas, enfermeiros, todos de suspeita, pegou todos nós assim, sem saber como manejar essa doença, né? De uma forma que é uma doença muito complexa. E o que aconteceu é que eu perdi muitos amigos. Perdi amigos, colegas de trabalho. No meu plantão, chegavam passando mal, não dá pra gente reverter a insuficiência respiratória deles. Eles acabavam sendo entubados, acabava piorando e indo a óbito. Perdi, além de colegas de trabalho, perdi parentes, perdi amigos. Então, assim, foi uma doença muito ruim, que me tocou bastante, que me fez pensar se eu ainda queria isso pra mim, se eu ainda queria continuar trabalhando. Foi então que eu resolvi fazer, logo depois que acabou o Covid, eu resolvi fazer outra pós-graduação que foi em quiropraxia. E desde então que eu terminei a quiropraxia, eu já montei um consultório, já comecei a trabalhar com quiropraxia e acupuntura no consultório. Já trabalhava com acupuntura, que eu atendia pacientes a domicílios, então fazia essa acupuntura, sempre eu fiz, né? Atendimento domiciliares, eu atendia por acupuntura. Aí eu comecei a trabalhar com a quiropraxia e a acupuntura no consultório. E também depois eu parei de trabalhar no hospital, fui transferida para a Policlínica da Polícia Civil e lá é ambulatório. E lá o maior índice das pessoas que eu atendo são problemas de coluna. Problemas de coluna, dores de coluna, a maioria por hérnia de disco. Então comecei a aplicar as técnicas que eu sabia, as técnicas que eu tinha experiência, que era a quiropraxia e a acupuntura, mas eu comecei a prescrever alguns exercícios para os pacientes fazerem em casa. E o que acontecia é que eles voltavam na outra semana, porque uma semana só não dá para você atender o paciente assim com maestria, com tamanho e eficiência, só uma vez por semana. Então eu passava os exercícios para eles fazerem em casa, sabe, como manutenção, como prevenção da volta da dor. E eles começavam a fazer. Só que alguns chegavam de volta para mim na próxima sessão e falavam: poxa, doutora, eu esqueci aquele exercício, tem como a senhora filmar pra gente ou escrever para eu fazer em casa? E foi isso que eu comecei a fazer. Comecei a filmar os pacientes, comecei a escrever os exercícios para eles fazerem em casa. E eles foram fazendo, nossa, e foi uma mudança, uma melhora absurda. Os pacientes melhoravam muito, porque eles saíam da sessão, aquele atendimento aquele dia, e eles faziam manutenção em casa, que eu comecei a fazer exercícios para eles fazerem em casa, e eu escrevia, fazia vídeos. Nossa, mas foi assim, muito bom. E eu gostei muito porque essa parte, paciente ambulatorial,
que chega para você totalmente limitado, incapacitado, sem conseguir se abaixar, sem conseguir correr, sem conseguir fazer a atividade de vida diária dele, e você começa a reabilitá-lo, ele sai bem, e ele volta na outra sessão agradecido, ele volta na outra sessão conseguindo se mover, sem estar travada a coluna. Isso é muito bom, é muito gratificante. E foi aí que eu me achei. Foi aí que eu me encontrei. E desde então, comecei a elaborar um método, tá? Com vários exercícios que através de uma avaliação minuciosa e precisa, porque são exercícios individualizados, né? Cada paciente tem o seu, porque você é único. Então, eu avalio o paciente através de uma avaliação minuciosa, tá? E precisa, onde eu vou achar aquele movimento que ele precisa fazer, aquele movimento específico para ele, vou passar o exercício específico para ele, com o movimento direcional que ele precisa para aliviar aquela dor dele na coluna. Então, eu bolei um método de